Olá, queridos, paz e graça, aqui é Débora Nascimento, juntamente com Daniel Nascimento. E estamos aqui para mais um polígrafo na nossa semana. Faz anos, hein? Tempo, agora vai vir polígrafo Estão dizendo a gente que a gente está reprisando demais. Reprisando demais. Houve umas reclamações. Houve umas reclamações aí que a gente está reprisando. Esse não é reprisado, não. Hoje eu esqueci o dia. Eu sei que o mês é outubro ainda. A gente está no dia 21 de outubro, né? Então, Isso. se sair por aí, 21 de outubro de 2025. Se sair por aí depois, é repetido. Vai falar, estamos no passado aqui já. E as promoções de livros não estão valendo para se passar depois, né? Então, daqui a 5, 6 meses, você olhar esse vídeo, olha aí, ai, já promoção aí. Tá na promoção não, calma. Já passou. É só a Black, né? Que os livros vão estar em Black agora. E tem a Black mesmo, né? Que o livro tá. É a Black, agora até dezembro, né? Até dezembro. Estamos na super, hiper, mega promoção. Agora tá muito bom lá. E hoje nós temos E voltando. Novas novidades, né? E voltando o polígrafo já com o tema. Esse é um tema bem polêmico, porque é um livro novo, né? Que eu tô escrevendo, é um livro novo, né? Estou escrevendo ainda. Em breve vai ser lançado em breve, tá, gente? Não pede, pastor, eu quero aquele livro de política. Em breve. Isso aqui é só uma degustação. Né? Mas quem quiser fazer parte do nosso curso de conselheiro cristão, né, é um curso muito bom, né, Débora? Que a gente tem um curso de 2 anos, gente. Se vocês quiserem fazer parte dele, entre em contato conosco nesse telefone que está aqui embaixo, 31 989458971. É o telefone nosso que vocês vão poder falar diretamente comigo. Um curso assim que ele é o antagônico à psicologia e à psicanálise, né? Nós temos assim uma aversão muito grande ao sistema da psicologia e da psicanálise de hoje. Vamos mostrar isso aqui mais adiante nesse próprio vídeo. Mas assim, é um curso que você que é pastor, você que é membro de igreja, conselheiro de jovem, tudo isso você deveria fazer. A gente fala da clássica, fala da de hoje. Exatamente, é um curso bem filosófico, né? Envolve muito filosofia, conceitos e tal. E acima de tudo a escritura. Né? A escritura, né? Então é bem complicado. Mas vamos lá, deixar você falar. E o tema do nosso polígrafo, irmãos, é psicanálise, perversão sexual e a morte do pecado. A morte do pecado. Eita, que é hoje. Isso aí aqui, que mais pega hoje. As cadeiras vão tremer, então se sente. As cadeiras do pai do Petro que vai Pega tremer. sua pipoca, seu Guaraná, porque pro crente a Coca-Cola não bebe, né? Guaraná e um suco. Se for presbiteriano, né? Pegue aí sua cachaça e siga. Um vinhozinho e vai lá. Embora. A gente abstém, né? Então, mas antes da gente entrar no nosso tema do polígrafo, vamos fazer os patrocinadores. Se acalme, fique conosco. Fique conosco aí, gente. O pessoal gosta de sair, né? Da hora que a gente tá falando de livro, né? A gente vive de livro, gente. Então, gente, nós temos o livro que a gente vai falar aqui agora. É um livro novo, que ele não está lançado. Eu ainda estou pesquisando, uma pesquisa muito grande, né? Está sendo escrito. Enquanto a gente está aqui falando com vocês, ele está sendo aqui é mais uma degustação, uma breve degustação. Para dar uma ideia já para a gente ir mostrando a vocês a ideia do livro, qual é que é. Só que tem livros aqui que já falam sobre esse assunto, né, Débora? Esse daqui que é o seu, né? Sim. Satanismo Global, não sei como é que vai pegar aí. Esse aqui, da Débora, o Satanismo Global, o Ocultismo como a Nova Religião Global, tá um livro bonito, não tá esse? Tá lindo mesmo esse livro, não tá? A editora é nossa, tá, gente? Que faz esse livro também, tá? Editora nossa caprichou dessa vez, né? Desde a arte gráfica, tudo, né? Irmã Mariana, né? De São Paulo, que fez essa capa aqui bonita, né? Pra gente, né? A irmã Mariana, eu esqueço o sobrenome dela, ela vai ficar boa comigo daqui a pouco. Mariana Livrari, isso mesmo. M. Xavier, tá? Capa muito linda aqui, foi ela que fez, tá? A da frente, viu? A de trás, se ficou ruim, fui eu. Então vou logo avisando, porque ela fez a da frente. Se ficar ruim a de trás fui eu. Então, esse livro aqui, você fala muito sobre psicologia aqui nesse livro, né? Você trata ela como se fosse ela é uma obra ocultista, uma obra mesmo de Satanás, que veio para concorrer dentro da igreja, né? Exatamente. Então, esse livro aqui já trata disso. Tem também Ansiedade e Sua Origem Pecaminosa. Gente, ansiedade, segundo o próprio Jesus Cristo, ela não existe ansiedade orgânica, é um mito. Isto é um mito colocado
pela psiquiatria. Tem muitos Isso é um vídeos mito. aqui no canal falando sobre Tem ansiedade. uma série, né? Falando sobre ansiedade. Seria um curso inteiro. É um curso inteiro. Tem vídeo mais antigo nosso aí, eu com um topetão assim pra cima, né? Com o cabelão grandão. Tem vídeo mais antigo, tem vídeo mais recente. E todo o tempo nós estamos falando sobre esse assunto. Porque esse assunto é o que mais tem feito o crente cair aí nas esparrelas, né? Do século hoje, né? É, o do século, exatamente. É o mal do século. Hoje é a ansiedade. E também tem o nosso Guia Seguro para o Céu, volume 1 e volume 2. Essa talvez seja uma das minhas maiores obras. O xodó, Esse é o xodó nosso. Tem um polígrafo que a gente sempre promete fazer para contar a história desse livro e nunca faz, né? Esse livro, gente, o Guia Seguro para o Céu, é o capítulo 5 de Mateus, versículo por versículo, e o capítulo 6. Nós estamos escrevendo o capítulo 7, né, ainda. Então, aqui tem estudo sobre divórcio, aborto, pena de morte, política, se o crente deve ou não se envolver nisso. Aqui nós temos sobre ansiedade também, ou seja, é um livraço, uma obra completíssima para você. E tem também as 7 igrejas da Ásia Menor, Cristo entre as igrejas, né? Esse aqui foi o que fez eu voltar, né? Do hiper mega calvinismo, né? Quando eu estava ali no hiper calvinismo, fui ler esse livro para reescrevê-lo, né? Doce ilusão. Quando eu li o livro, né, não deu para reescrever. Reescreveu o meu conceito, né, eu saí fora daquilo. Então, se você quiser adquirir, eles estão todos em black, gente. Ó, esse livro aqui da Débora, para você ter uma ideia, ele era R$ 29,90. E ele tá a R$ 19,90, né, até dezembro, tá? Esse aqui, ó, que era R$ 34,90, ele tá a R$ 19,90 o Cristo entre as igrejas, tá? E o Guia Seguro para o Céu, que era R$ 74,90 os dois, ele tá a R$ 49,90. R$ 49,90, né? Mais ou menos assim. Então, olha só. O livro da ansiedade era R$ 29,90, está R$ 19,90. E se você comprar o kit todo, a gente te manda de presente para o seu filho, ó, Rabisco e Sua Turma, que é um lançamento, né, Débora? O Homem que Não Sorria. E o Homem que Não Sorria. Uma história muito legal, é um quadrinho, né? Um gibizinho que a gente fez. Muito bom mesmo, tá? Está dando para vocês verem aí, ó, se pegar legal. Tá certo? Então, até se você quiser adquirir separado também, pode entrar pode sim, tá? Pode adquirir um só, dois, três. Não precisa adquirir tudo. Tem muita linha infantil, então tá? Entrar em contato sobre casamento, tudo isso, ou seja. Exato, obrigado, Débora. A Black, ela tá valendo para toda a editora nossa. Sim. Todos os livros nossos estão em Black e com desconto muito bom, tá? Primeiro comentário fixado no vídeo. E quando você faz isso, gente, você compra um livro nosso, você está nos ajudando a continuar com essa obra de Deus, que não é fácil, tá? Tá cada dia mais difícil da palestra em igreja, né? Pastores não convidam por motivos o tema que a gente vai tratar aqui. Do porquê, né? Exatamente. E justamente esse tema que a gente trata muito hoje, ele é um tema que as igrejas não querem tratar, porque estão cheios de psicólogo dentro dela, cheio de pessoas. Enfim, ou seja, né? Nós vamos tratar disso aqui agora, tá? Mas vamos lá, deixando você, agora vamos... Vamos lá, irmãos, começando o nosso polígrafo agora. Voltando ao tema de novo, a psicanálise, perversão sexual e a morte do pecado. Aqui vai a primeira pergunta. Por que a comparação da psicanálise com as cidades de Sodoma e Gomorra? Ok, vamos contextualizar, né? Contextualizar isso aqui. Você está me perguntando por que o nome do meu livro, que eu estou escrevendo, né? Ninguém sabe, você sabe que é minha filha, né? Então, eu vou dizer o nome do livro ao pessoal. Chama-se Psicanálise e a Religião de Sodoma e Gomorra, né? Então, ela está me perguntando agora isso deu daqui. Para entender deu para entender melhor a pergunta, porque a comparação. Exatamente. Da psicanálise com as cidades de Sodoma e Gomorra, né? E aí você elaborou a pergunta que foi porque a comparação da psicanálise com as cidades Sodoma e Gomorra. Ok. Veja se eu não vou entrar em nenhuma outra pergunta aí, tá? Quando eu responder. Mas basicamente isso aqui, ô Débora. Eu estou com um pedacinho do manuscrito do livro aqui na mão. Logicamente que não vai ser só isso, né? O livro vai ser com as 400 páginas. Estou vendo a pesquisa, né? Acompanhando a pesquisa aqui, bem ampla, muito ampla mesmo, né? Para falar desse assunto não pode ser algo rápido assim. Ele é um livro acadêmico, né? Ele tem muita academia nele envolvida, né? Muita gente grande envolvida nesse livro. Então, veja só. No livro do Gênesis 19, é contada a história de duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. E aquelas duas cidades, existia ali Ló, tal, esse é o contexto da ideia.
Mas a cidade, ela tem um pecado específico nela. As pessoas falam muito de Sodoma e Gomorra, tem o pecado da homossexualidade envolvido nela. E, assim, esse era uma das partes do pecado que acontecia lá. Você entende? Então, Sodoma e Gomorra, ela é o retrato, por isso a minha ligação entre psicanálise, que já foi o meu ramo de atuação, né, por muitos anos, sim, né, depois de estudar por quase 20 e poucos anos a psicanálise de pertinho, né, eu tinha coleções, mais coleções de Freud, né, aqui em casa, e depois de estudar o pensamento freudiano, o pensamento junguiano, Eric Fromm, tal, e esses outros hereges, nós chegamos à conclusão de que a psicanálise, ela, do ponto de vista pervertido, ela é um ressurgimento de Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra, ela vai se parecer, segundo os textos que nós vamos ler em Gênesis 19, do 5 em diante, 19:5, se você olhar o tamanho da perversão do povo de Sodoma e Gomorra em síntese, você vai observar que vai constatar que a subversão e a moralidade nos dias de Sodoma e Gomorra não eram algo apenas tolerado, era algo também ensinado. Porque vai se dizer que jovens, velhos, menores até, em Gênesis 19:5, que estiveram na porta de Ló, querendo os homens que entraram na casa de Ló. Os anjos, né? Os anjos em si. E você vai ver que diz lá que tinha dos mais moços aos mais velhos. Então, Sodoma e Gomorra não era só um lugar que se tolerava a perversão sexual. Dá para se notar que era um lugar também que ensinava a pessoa a ser pervertida. Você entende? E quando a gente vai estudar, por isso a pergunta sua e a ligação nossa com isso, porque a comparação, é que quando a gente vai estudar a psicanálise em síntese, a psicanálise ela não se propõe em nenhum momento a curar ser humano nenhum. Ela se propõe a ensinar, fazer um movimento de ensinar o homem a ser o mais pervertido que ele possa ser. Do ponto de vista teológico, Sodoma e Gomorra e psicanálise, ali é o mesmo espírito, é a mesma coisa. Tanto é que, se você observar, o Herbert Mancuso, num livro dele chamado Eros e Civilização, é isso mesmo, ele está até aqui atrás de mim, no livro Eros e Civilização, da Escola de Frankfurt, é de onde vai nascer a ideia de ideologia de gênero. Sim, Frankfurt, né? Da Escola de Frankfurt. Então, veja, mas é o Herbert Mancuso que vai sair com essa... E ele vai fazer isso a partir do pensamento de quem? A partir do pensamento de Freud. Eu não sei se eu vou sair... Não, fiquei certinho, dá para pegar. Olha bem, esse livro aqui, ó. Veja bem, Herbert Mancuso, Eros e Civilização, uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Então, veja, foi lendo esse livro aqui que eu cheguei à percepção de que a psicanálise, ela não só é uma coisa que ela te ensina a tolerar os seus pecados, mas ela também te ensina a ensinar. A praticar. A praticá-los, e você vira um ensinador do outro também. Você entende? Não é só de me ensinar a praticar o meu. Não. É ensinar como eu pratico e ensinar também como o outro deve praticar. Então virou uma filosofia. Ela sempre foi uma filosofia, ela nunca foi ciência. Ela nunca foi ciência. Ela é uma filosofia e uma filosofia diabólica. Satânica. Do começo dela, do nascedouro dela, até o término dela, o que ela quer fazer, ela é uma filosofia extremamente antibíblica. Mas extremamente antibíblica. Então, por aqui, a ligação dela é que... tem alguma pergunta? Porque eu vou seguir daqui dos deuses de Sodoma e Gomorra. Tem alguma pergunta aí? Se quiser finalizar a primeira... Ok, vamos finalizar ela. Então, veja. Lendo esse livro, gente, Eros e Civilização, não é um livro, logicamente, que crente nenhum escreveu isso, mas é o livro do Herbert Mancuso, que é o pai, veja, o Freud é o pai da ideologia de gênero. Sim. Marque bem isso. Por quê? O pensamento
de ideologia de gênero sai desse livro Tanto aqui. que ele é o adorado, né? Mas o cara pega a filosofia dele, porque a filosofia, a ideologia de gênero, daqui a pouco a gente vai chegar nessa coisa aqui, do Freud ser o pai disso. E o que me dá uma estranheza é que ninguém fez essa ligação. Ou não quiseram fazer. Ou não quiseram fazer. Você entende? Então, o ponto de vista, Débora, é que a perversão freudiana é tanta que a coisa mais próxima que nós temos da perversão que Freud conseguiu ensinar, e como ele conseguiu perverter o Michael Jones, você citou ele muito no seu livro, o professor, o Dr. Michael Jones, que é um filósofo inglês, no livro Modernos e Degenerados, o Michael Jones, ele quebra assim Freud e Jung, mas ele vai muito ali no Freud mesmo, e você vê que o pensamento freudiano, ele nasce a partir de um pecado do próprio Freud, né? Que era um desejo animalesco que ele tinha, primeiro pela própria mãe, depois pela própria cunhada, né? E cria-se ali uma coisa de amor platônico com a própria filha. Isso é dito pelos próprios... Não que ele teve relação com esse pessoal, mas o sentimento era esse. Era isso. Sonhos que tinha. De sonhos, tudo isso. E também esconde-se muita carta de Freud aí, que se perderam. Ele contando que as ideias dele com a própria cunhada, que depois que a esposa morreu, ficou cuidando das filhas. Então, tem muita coisa ali de Freud camadas, que é nebuloso, né? Sabe? Mas a questão é que o pensamento freudiano, a psicanálise, ela nasce de uma perversão sexual. E tudo do Freud gira em torno dessa perversão sexual. Então, sim, a psicanálise, Sodoma e Gomorra, não é que elas se pareçam, elas são a mesma coisa. São a mesma coisa. Uma Sodoma e Gomorra de agora, né? É uma Sodoma e Gomorra contemporânea, né? Só que mais perigosa. Muito mais perigosa, porque essa está em toda a esfera da sociedade, inclusive na educação. O alcance, né? É bem inclusive maior. Na educação, inclusive lá. Então, deu para responder deu a primeira, né? Deu muito boa. Fechou esse ciclo aqui? Como diz os freudianos, então, fechou esse ciclo. Agora que vai. A gente fala de Sodoma e Gomorra, né? Quais eram os deuses de Sodoma e Gomorra? Ok. Veja porque a minha inferência nessa ideia de que a psicanálise é Sodoma e Gomorra hoje. Ela não nasceu de uma coisa debaixo do braço, de uma teologia, nada disso, até porque o livro, pelo que a gente está aqui atrás de mim, você vai estar vendo aqui e ali, do outro lado, tá cheio de pesquisa aqui. Tem mais livros científicos aqui do que livros teológicos, né? Você está vendo, né? Sim. Então é mais livros de... Fora os que estão para chegar Os que estão para chegar que a gente pediu, né? Livro de próprio psiquiatra, psicólogos tal, e assim por diante. Então tem mais livro aqui da turma da área que se diz científica e da área filosófica do que necessariamente teológica para trabalhar esse livro aqui. A primeira parte do livro ela é teológica porque ela está tratando de Sodoma e Gomorra, mas a ideia nossa é mostrar que Sodoma e Gomorra diferente não era uma questão teológica ali. Sodoma e Gomorra, os deuses de Sodoma e Gomorra, olha, você vai encontrar deuses em toda a cidade. Provavelmente existisse Deus de Sodoma e Gomorra, mas a Bíblia não cita nenhum. Não, realmente não cita. Impressionante isso, né? Não tem um Deus citado de Sodoma e Gomorra. É que Deus destrói as cidades. E Deus destrói aquelas duas cidades. Eita, que misericórdia. Que nunca mais foi para banir a cidade, sabe? Então, mas nota bem, Sodoma e Gomorra é o retrato do seguinte, ó. Eu escrevo aqui no livro assim, ó, não encontramos nos registros bíblicos nenhum Deus que os moradores desta cidade adorassem. O que nos leva a crer que as cidades eram humanistas e adoravam os seus próprios desejos. Veja bem uma coisa, a cidade não tinha deuses patronos, elas tinham seus próprios desejos sendo endeusados. Sim. Uhum. Se você olhar isso, parece muito com o que Freud fez. Se não for a mesma coisa, né? O que havia ali, em cada coração, era o satanismo em sua melhor forma. O humanismo em sua forma mais rudimentar. Era o homem totalmente aprisionado em seus desejos bestiais e em total rebelião contra Deus. Então perceba, Sodoma e Gomorra, a liberdade do homem era a liberdade do homem para fazer o que ele desejasse.
Era como o dele desejar, era a maior pregação daquela cidade. Faça o que você quiser fazer. Esse era Esse era o maior Deus de Sodoma e Gomorra. Era a escravidão, não a um Deus diferente, mas ao seu próprio desejo. Era a negação, não era uma negação que o Deus dos céus existisse. Eles até diziam que, podiam até dizer que ele existisse. Mas eles não queriam acordo com esse Deus criador. Eles queriam acordo com os seus sentimentos. Ou seja, deles para eles. Deles, né? Para eles mesmos. Por isso que a Bíblia vai sempre falar de um sinal do fim dos tempos, de que os homens virassem amantes de si mesmos. Sim. Que amassem seus desejos, seus prazeres. Ou seja, é por isso que Paulo vai dizer em Romanos 1 que por saberem quem eram Deus, eles não quiseram glorificar a Deus, mas glorificaram aos homens, fazendo a imagem de homens e adorando em si mesmo. Ou seja, veja, é o humanismo no mais puro suco. O povo acha que aquilo ali tem a ver com idolatria de criar alguma coisa. Não, é o homem adorando o homem. A partir do coração dele caído. Você entende? Então percebe, Débora, a liberdade, o sexo livre era o Deus, os desejos loucos, era a fórmula exata da sua liberdade. Podemos afirmar com toda certeza que os desejos dos homens de Sodoma, como os crentes ficam batendo muito em questão de homossexualidade, mas os desejos daqueles homens iam muito longe do que isso. Iam bem mais longe do que isso em Sodoma. Sabe? Nós estamos falando aqui de questões de alto nível, tipo incesto, tudo mesmo. Ou seja, toda a perversão que tivesse no coração do homem estava sendo aflorada ali. Tudo que você pensar. Tudo que você pensar. Então, perceba bem uma coisa. Em Romanos 1, do 21 ao 27, observe que aqui afirma que Deus entregou os homens que não glorificavam o seu nome a um sentimento animalesco. É isso que Paulo vai tratar. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, nos últimos dias, como os homens não quiseram dar glória a Deus, eles vão voltar para Sodoma e Gomorra de novo. Sabe? De um jeito próprios desejos, dos próprios escravos dos seus próprios desejos. Tá? Em Judas, versículo 4, também é dito que amaram, veja, ainda em Romanos 1, 21 ao 27, diz que também é dito que amaram a criatura ao invés do criador. Lá diz isso, ou seja, é o homem amando a criatura, o próprio ser humano com o ser humano. Qualquer coisa menos Deus. Qualquer negócio menos Deus, desde que eu criei ele. Então veja, Judas, versículo 4, também nos é informado que tais homens negam a soberania de Deus. Ou seja, eles não querem nenhuma tratativa com o Deus da Bíblia. O que a gente tem que entender, gente, é que Sodoma e Gomorra, bem como a psicanálise, elas não estão dispostas a dialogar com Deus. Não tem diálogo aqui com Deus, desse pessoal. O povo tenta criar ponte, né? Eles tentam criar, mas é uma ponte, Débora, assim, que já nasce queimada. Sim. Ela não dá 2 passos. Por quê? Não é por causa... primeiro, para você criar uma ponte com Deus, você tem que criar uma ponte através de Jesus Cristo. Sim. E através da Escritura. E isso a psicanálise vai negar. Ela não vai querer isso, hora nenhuma. Então não existe ponte aqui. Não existe ponte. De novo, antes que algum gaiato venha aqui no comentário dizer: então a gente não pode procurar um cardiologista. Eu nunca vi um cardiologista querer tratar a alma do ser humano. Nunca encontrei um. Sabe? Pois eu nunca vi um cardiologista dizer: olha, você está passando problema de coração por causa disso, disso e daquilo outro. Direcionar a vida das pessoas. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi um neurologista direcionar a vida de ninguém. Eu nunca vi um nutricionista, um nutricionista até que vai, porque ele direciona a comida, né? Mas não o sentimento da pessoa, tal. E se fizer isso, está muito fora da mão dele. Um próprio médico. Mas um médico em síntese não faz. Você entende? Então não compare médico com isso aqui. Porque é comparar Jesus com Genésio. Você entende? Então, e também tem um outro, na verdade esses são 3 livros, né? Esse da psicanálise, vem um depois, isso aqui é sobre Freud, vem um depois sobre Jung e outro sobre psicologia. Sim. E também deve de ter um quarto sobre psiquiatria, né? Depois a gente vai decidir isso aí, mas os 3 já estão bem decididos qual é que vão ser. Mas veja só, Débora, então, há essa briga, não se trata de uma humanidade ateia em Sodoma e Gomorra, do mesmo jeito que a gente tem hoje. Sim.
Não se trata de uma humanidade ateia. Se trata de uma humanidade simplesmente que viraram as costas para Deus. E por isso Deus obscureceu o coração desse pessoal. É uma revolta contra Deus. É que eles eram ateus, revoltou-se contra Deus. Revoltou-se contra Deus. Não é nem a revolta de Atlas, é a revolta contra Deus. Contra Deus. Você entende? É contra Deus. Então você vai olhar, dentro desse escopo dos deuses de Sodoma, os deuses de Sodoma eram o próprio sentimento e escravos dos seus próprios desejos. Essa que é a pegada ali. Você entende? Que é justamente o que a psicanálise propõe hoje. Que você seja escravo dos seus desejos. E a gente vai descobrir isso mais adiante, numa outra pergunta que você deve de fazer aí. Uhum. Então, Sodoma tinha, para você ter uma ideia, um estilo de vida que glorificava os seus desejos. Era essa a proposta. Imagine uma sociedade sem nenhuma ética moral. Pensa bem nisso. Sem filosofia, e se houvesse filosofia ali, era justamente pensar que o ser humano não pode, sob nenhuma hipótese, reprimir o seu Deus, que é o seu desejo. Que é o seu desejo. Veja bem, se eu desejo, então é permitido. Se eu desejo e não está danificando o outro, então não é pecado. Entendi. Você entendeu a ligação agora da psicanálise de Sodoma e Gomorra? Porque, veja, é justamente esse pedacinho aqui do meu livro, só esse pedacinho aqui. E eu vou ler os outros pedaços. Mas veja bem, desejos era a força que guiava os sodomitas. Era isso que os colocava no centro. Não era um mero prazer. Era sim uma disposição de fazer do seu desejo um totem, um ídolo que estava sendo adorado. Não se tratava de querer, pois em Sodoma e Gomorra, o adorado era justamente o desejo. Era o desejo. Você pode desejar igual aqui em cima. Se você deseja e vai executar o seu desejo e não está danificando o outro, então faça. Tudo bem. Tudo bem, faça. Por quê? Porque é uma sociedade sem absolutos. Sem regras. Sem nenhuma... Desde que não interfira em você... Ela é uma sociedade como a sociedade freudiana, que deixou de ser utópica e hoje é uma sociedade realista, nesse sentido de que, já que nós não temos absolutos, já que nós não temos Deus para guiar, não temos a nossa moral estabelecida pela Escritura, então a nossa moral é estabelecida pelo quê? A partir de mim, né? A partir de mim mesmo. Você entende? Então veja o mundo que nós estamos hoje e veja o que a psicanálise fez. Entregar o caos, né? O caos moral e logo depois o caos social. Você entendeu? Então é isso aí que a gente tem hoje. É isso que a gente tem para hoje. Então, dentro dessa coisa, e aí vem o Freud, olha bem, eu coloquei até aqui uma notinha de rodapé. Imagine, ainda não é a nota de rodapé, mas eu vou ler aqui rapidinho. Eu acho que dá tempo, sim. A gente começou agora. Esse negócio tem nem 20 e poucos minutos, tá rodando aí. Vamos lá. Olha bem, imagine uma sociedade onde os seus desejos não eram reprimidos, e sim, tudo que o coração apodrecido em pecado do homem desejasse, ele poderia fazer. Não era uma questão de anarquismo sobre leis civis. Era justamente leis que se moldavam aos desejos mais insanos e profanos do ponto de vista sexual que norteava as leis. Veja, uma coisa aqui para a gente explicar o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Vê que loucura isso. Olha bem. Não era uma questão de anarquismo sobre as leis. Não era que eles estavam desobedecendo as leis. Não era isso. Era que as leis eram feitas a partir do coração caído deles e prisioneiros nisso. Por isso que a lei não... Por isso que a lei deles não prendia ninguém. Não prendia, não restringia. Exatamente. Porque quem legislava também fazia tinha o mesmo coração, o mesmo sentimento. Deu para lembrar algum lugar? Deu para lembrar alguma sociedade que a gente vive? Então veja, basta você olhar Estados Unidos, Brasil, o mundo. O globo. O globo aí vai rodando. Você entende? Vai rodando e vai vendo. Então você vai vendo que Sodoma e Gomorra serviu como um exemplo ali, Débora, para mostrar como o homem pode ser sem o ordenamento jurídico de Deus. E Freud é justamente isso. A psicanálise é justamente isso. Não só a freudiana, mas a junguiana,
a do Eric Fromm, a desse pessoal todo que vem aí, depois dele, todo mundo se baseia nisso. Inclusive, psicologia é a mesma água coisa. Nem beberam, eles nunca saíram de lá. Não é que não beberam. Eu não sei porque a turma da psicologia fala tão mal do Freud, sendo que eles são um pouquinho aí... Não sei quem é pior, sabe? Ali deve ser o demônio tirando o capeta de perto. Então não dá muito certo. O negócio é muito complicado. Eles conseguem deixar no chinelo eu não sei. Né? Eu fico vendo o psicólogo dizendo a psicanálise não é científica. Aí eu digo, tá bom, e o que tu faz aí então? Tá bom, aí parei, vamos descer do ônibus, né? É briga de foice de cega, né? Nunca vi. Briga dois cegos batendo de foice no outro. Que loucura. Um tentando dar bengalada no outro, é impressionante, viu? É uma loucura isso. Seguindo a nossa pergunta, irmãos, foi muito bom explicativo mesmo, os deuses de Sodoma e Gomorra. Agora, por que Sodoma quis sistematizar o pecado como um estilo de vida? Ok. Né? Porque tinha os deuses tudo, mas isso é um estilo de vida. Por que ela quis o pecado como estilo de vida? Olha bem, gente. No seu livro você fala mais sobre Babel do que eu nesse, porque a cidade que nós pegamos é diferente. Você estabeleceu o seu pensamento, o seu raciocínio a partir de Babel. E veio, né, com ele no satanismo global. E nesse daqui eu venho, logicamente, de Sodoma e Gomorra para frente. Só que eu cito Babel aqui no livro dizendo assim, ó, se Babel sistematizou e lançou as bases para um Estado-Deus, porque Babel foi isso. Sim. Né? Era Deus, o Estado é Deus. O Estado promove seus deuses. O Estado promove seu culto, você vai adorar a esse Deus, você adora aquele, desde que você adore o Estado junto. Então, é o Estado mandando em quem você deve adorar. Ok. Isso era Babel. Sodoma, se Babel sistematizou e lançou as bases para um Estado-Deus, Sodoma e Gomorra oficializaram o culto desta religião estatal. Veja bem, o culto era simples. Nós queremos fazer um totem às nossas paixões bestiais. Este era o grito dos moradores de Sodoma e Gomorra. Não se tratava apenas de uma revolta. Se tratava de romantizar e adorar todo o sentimento estranho que o pecado trouxe para o mundo dos homens depois da queda de Adão. Veja, não era romantizar uma coisinha leve aqui, um pecadinho ali, não. Era fazer do pecado um estilo de vida. A vivência do dia a dia. Não, é fazer literalmente o que eu estou dizendo. O pecado é um estilo de vida mesmo. Fazer do pecado um estilo de vida. Sabe? É dizer, com isso, o homem virou um satanista por natureza. Pois, ao não mais aderir aos mandamentos de Deus, que consistia em não comer do fruto proibido, ele abraçou a ideia do diabo em comungar da mesma acusação que Satã fazia ao eterno Deus. Pois ao abraçar com entusiasmo a ideia de uma revolução contra Deus e ser liberto daquela suposta tirania, porque foi isso que o diabo disse que Adão estava prisioneiro, porque Deus sabe que no dia que você comer, você vai ser como ele. Sim. Você será Deus. Come bestona. Igual aquele do come bestona. Né? Então veja, o que acontece aqui, Débora, é uma coisa bem simples. Ó. Quando o homem vira as costas para Deus, ele abraça Satanás. Sim. Não tem para onde correr. Você que está aí achando que não serve ao diabo, a nenhum e nem outro, você está servindo somente ao outro. É igual o outro. É só neutro. Não existe. Ateísmo, tudo isso tudo você satanista. Você tem o seu Deus, né? Você tem o seu Deus. Você tem... O ateísmo, então, é o humanismo na sua forma mais elevada ao cubo, né? Então, então não tem nem o que ver aqui. E é engraçado, não é nada, né? Tem gente que diz assim, esse cara aqui é ateu, mas o que ele fala dá para se aproveitar. Não se aproveita. Não dá. A gente gosta de falar, é cosmovisão. Cosmovisão. Não tem o que se aproveite aqui. O cara é um satanista. Não vai se aproveitar o que do que esse homem está falando. Então, não tem como. Tá? Veja bem. Adão precipitou o mundo inteiro na maior revolução satânica de todos os tempos, que consistia justamente em o homem se emancipar de Deus e viver para satisfazer seus desejos. Veja bem. Adão rompe com Deus atrás de quê? Do seu desejo. Então, Sodoma e Gomorra, Débora, ela vai
sistematizar o pecado como um estilo de vida. É justamente o que toda a sociedade, depois da queda de Adão, vai fazer. Sim. Há uma sistematização do pecado. É uma ideia dizendo assim ao pecado. É o pecador dizendo a Deus, deixe-nos em paz. Nós não queremos o Senhor. Como foi em Sodoma? Viraram as costas para Deus, disseram a Deus, olha, nós não queremos o Senhor. Gênesis 6, nós não queremos o Senhor. Sodoma e Gomorra, Babel, nós não queremos o Senhor como Deus. Os tempos de Noé, que vai ser Babel depois, né? Mas veja, tempos de Noé, nós não queremos o Senhor. Perversão, Deus destrói o mundo com água. Sim. Vem depois Babilônia, diz não queremos o Senhor. Vem depois Sodoma e Gomorra, não queremos o Senhor. E aí você vai seguindo isso, você vai vendo que há uma sistematização do pecado como estilo de vida. Sabe? Então o pecado não é que ele é um acidente para o mundo hoje. O mundo quer viver isso aí. O homem natural quer viver isso. E a questão freudiana, ela dá muito bem isso para o homem. Ela entrega para o homem isso, dizendo, você pode ir mais longe. Você pode ser o que você quiser. Uma das múltiplas faces, né, É uma das múltiplas faces, mas essa é a maior face. É a face mesmo. Essa é a maior face, mas ela veio tão descarada. Conseguiu abraçar. Que ela conseguiu abraçar tudo ao mesmo tempo, e ela se apresenta como ciência. Abraça desde filosofia, ciência. Você vê, nós estudamos filosofia. Desde exata, humanas. Exatamente. Ela consegue tocar nisso aí tudo, inclusive dentro da igreja. Que não era para estar tocando. Não. Que a gente vai falar exatamente. já. Eu não vou me precipitar não, que a gente vai falar já. Então veja, o estilo de vida de Sodoma e Gomorra, Débora, vai bater nisso aqui. É tirar Deus do centro. É dizer a Deus, nós não queremos o Senhor. Nós queremos pecar. Nós queremos viver a nossa vida. Não se intrometa. Querer autonomia. Né? Nós queremos ser autônomo. Exatamente. É o homem autônomo que tanto foi elogiado por Kant. Né? Pela autonomia kantiana. O homem autônomo ao que ele vira. Exatamente. É a verdade subjetiva daquele... Oh, meu Deus, eu falo muito... Eu vou até citar ele no meu livro demais aqui, que eu estou estudando sobre ele muito, que eu falo muito Nietzsche? Contigo. Não, o outro antes. Descartes? É a verdade subjetiva de Descartes. Que vai desaguar num homem autônomo de Kant, que vai que vai banhar o niilismo de Nietzsche. Então você vê como é que essa filosofia ela vem até na psicanálise aqui, sabe? Então a psicanálise ela entrega para o ser humano hoje essa ideia de que o homem pode ser autônomo. E o homem autônomo, nós estamos vendo aqui, gente, que o homem autônomo, o que é que ele faz? Onde ele pode chegar? Olha ao seu redor hoje. Olha ao seu redor hoje. Olha ao seu redor hoje. E hoje, com a internet, cada um que cria seu próprio Deus, baseado no seu próprio desejo e assim por diante, né? Mas tem alguma outra pergunta aí, não tem? Temos mais duas aqui, que agora vai pegar direto com a igreja. Agora, e você se segure aí, viu? Tome sua água, que agora vai ficar sério. Por que a psicanálise vê na igreja uma fonte de neurose? Não adianta, gente, aqui vocês me dizerem. Tem uma psicóloga, uma senhora meia fortinha, que ela fica muito no Instagram e corte de short de YouTube. Ela vai muito em podcast e tal. E, pelo que me informaram, estão começando a chamar essa mulher para dar palestra na igreja, vê só. Ela é neuro não sei do que, e ela é psicanalista. E tem um vídeo dela que eu vou fazer, é um vídeo solo aqui, e eu vou colocar esse corte dela, ela dizendo isso. Olha, gente, a igreja é a maior criadora de neurose. Por que para a psicanálise, Débora, e para a psicologia, tá? O que eu falar aqui para uma vale para a outra. Para a psicanálise e para a psicologia, isso vale muito, não é para eu pôr a mão no rosto, eu estou pondo. Mas vamos lá. Isso vale muito para a psicanálise e para a psicologia, gente, vocês que estão nos vendo, porque a ideia é que a igreja cria neurótico. E isso está cada vez mais sendo colocado. Sim. No livro do Freud, chamado, está até ali em cima, O Homem Moisés, tem um capítulo lá, que ele vai falar sobre o totem religioso. Totem religioso. O Freud tem essa teoria de que a religião ela é uma fábrica de neurótico.
E por religião, quando Freud cita, ele está citando dentro de um livro que ele está falando de Moisés para bater nos cristãos. Pelo nome, Tá? dá pra ver que ele tá Tá batendo, bom? né? Então, veja só. Dito isso aqui, para Freud e para a psicanálise, a religião ela proíbe o homem ser o que ele deveria ser. Inibe? Porque inibe. É um inibidor do que o homem poderia ser, do que o homem quer ser. Porque na visão dele funciona assim, ó. Aquelas questões de ego, superego e tal, Sim. é uma questão que a gente pode voltar aqui, mas eu vou citar isso muito no meu livro, que aquilo foi uma questão tirada da própria religião, que ele faz aquilo, o próprio Sim. Nietzsche é quem vai fazer aquela bobagem toda lá. Mas a questão é a seguinte, ele diz assim, que se o homem primeiro que procura uma religião, ele tem uma neurose com os pais. Independente da religião? Independente é mais a cristã, o Deus dos cristãos. A briga dele, né? A briga dele era com cristão. Mas ele Eles não bota têm- assim no mas eles não geral têm, mas é com o cristão. mas é Porque com ele o disse que o cristianismo, Deus né? do cristiano, o Deus do judaísmo, o Deus do cristianismo. Então a gente Essa já é a sabe ideia. que A gente ele já tem a sabe que briga, ele né? tem a briga. Não é com religião nenhuma, é com ser cristão em si. É com a Bíblia. Porque de todos os deuses, Débora, todos eles, o único que promete o inferno é o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia. E ele promete o inferno por causa do quê? O seu pecado. Exatamente. Então, nenhum outro livro sagrado vai prometer inferno para ninguém. É. Só a Bíblia. Então, sim, a psicanálise tem um problema sério com a Bíblia. Qual o Deus que você vai ver reclamando que ele é santo em outra religião? Nenhum Deus. Qual o Deus que em outra religião você vai ver ele dizendo assim, seja santo como eu sou santo? Como a única verdade, né? Qual o Deus que você vai ver dizendo que é absoluto? Sim, é. Único, que não há nenhum como ele. Então, só daí você vê que o cristianismo é uma religião totalmente diferente. Porque o cristianismo é uma religião pressuposicionalista. Nós temos pressupostos. Os nossos pressupostos não nascem na gente, como diz Freud, que nasce nele. Nosso pressuposto é anterior, por isso que é pré. Entende? Então nós supomos o que a Bíblia supõe. É lá onde está o nosso pressuposto. Então nós temos uma moralidade que é fixa. Tudo que nos rege vai ser através dela. Vai ser através dela. Então, e quem deu essa moralidade foi o nosso Deus. Então veja bem. Então por isso, por ser a minha única fonte de eu seguir a vida, que ele fala que é uma neurose. Uma neurose. Exatamente. Porque inibe também eu de eu viver o que você quer viver. Porque veja, Entendi. Quem vai tentar ligar, gente, que é o que eu vou responder daqui a pouco, mas já vou dar um spoiler aqui do negócio. Quem vai tentar ligar psicanálise com fé cristã tem que entender que a psicanálise diz que o problema do homem é com o conceito de pecado. A Bíblia diz que isso aqui é pecado, mas aí você não faz, mas queria fazer. Opa, você já tá... Mas você não faz. Então você cria uma neurose por causa daquilo. Você está se baseando em quê para não fazer isso? Em um livro? Só isso. E na palavra de um pastor, de um padre? Como é prejudicial para a igreja. Você entende como isso é prejudicial para a igreja? Então o que é que o psicanalista vai fazer? Ele vai fazer com que você faça. Viva. Você é ser humano. Por quê? Porque para o psicanalista, a Bíblia não é fundamento de nada. Não. E aí vai um crente dizer que a psicanálise fez muito bem para ele. Se eu fosse o pastor desse crente, investigaria bem o que é que fez de bem para ele. Porque, veja, então o que acontece, Débora, aqui, ó. Mas você nota de onde veio essa voz que a psicanálise tem hoje, que é a mesma que Sodoma tinha, que é a mesma que os outros povos antigos têm. Veja, assim o homem saiu do jardim, quando o homem vai pecar contra Deus, veja bem, o homem vai pecar e tirar Deus do centro. Veja isso aqui, olha. Assim o homem saiu do jardim e começou uma busca voraz. Gente, isso aqui que eu estou lendo é as primeiras páginas do meu livro. Imagina o que é que vai estar lá pelo meio. Nossa, né? Tem gente que já deve estar se arrupiando já. Assim o homem saiu do jardim e começou a sua busca voraz dentro dele. Quando ele peca, ele volta-se para dentro dele. Olha só. O que ele queria era apenas lidar com o pecado do modo que ele quisesse. Pois uma vez que, enquanto era um ser guiado por Deus, ele não poderia ser escravo de suas paixões. Veja, o que a Bíblia diz a você é que você seja livre. Livre de quê? Do pecado, né? Do seu pecado. Então o seu pecado é seu.
Sim. Cristo te garante que você vai ser livre dele. Como? Estabelecendo uma aliança com ele e não voltando mais para o seu pecado. É aqui que a psicanálise entra em guerra feroz com a gente. É. Um fala, ó, vou te livrar do seu pecado, o outro fala, não. Não, você pode se mantenha nele. É. Você entendeu? Uma briga de soberania. É uma briga de soberania. É de novo o diabo dizendo para o homem, Deus sabe que no dia que você comer do fruto, a psicanálise nós podemos dizer, é o fruto proibido. Você entende? Por quê? Olha bem, Odeva, como é que isso aqui foi elaborado. Mas a gente fala, ele nunca mudou o satanismo está aí. O satanismo está aí desde quando o cara... Um pouquinho antes, né? Que Lúcifer cai antes, né? É, Lúcifer cai antes. Então, veja bem. Mas é o mesmo. Mas é o mesmo. A cara é a mesma, não muda muita coisa. Veja só. Impressionante como nada se cria. Nada se cria, tudo se copia. Eu acho que foi o Lavoisier que disse isso. Eu não sei bem se foi não, mas se não foi, me diz aí no comentário quem foi. A proibição de Deus sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal é a prova cabal de que, se o homem está com Deus, não existe limite sobre... Se o homem está com Deus, então existe limite sobre seus desejos e prazeres. A psicanálise diz que é por limitar os desejos dos homens que a igreja cria neurose. A Bíblia diz que sim, você, se for seguir a Cristo, vai ser limitado os seus desejos. Nunca escondeu isso, mano. Nunca escondeu. Aí é que está o porém aqui agora. Olha a guerra que se criou entre psicanálise e nós. Mas vamos lá, vamos seguir mais avante. Encontramos aqui a prova em Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer. Porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Adão, no dia que tu quebrar essa ordem e comer... Por quê? O que havia ali, Débora, era um limite. Aquela árvore era um limite para o homem. Você pode desejar o que é bom, coma tudo, mas isso aqui é a ciência do bem e do mal. No dia que você comer, você vai ser escravo disso aqui. Então é um limite que Deus está colocando. Não seja escravo do seu desejo, Adão. Aí foi. Você entende? Então veja, não seja escravo do seu desejo, Adão. Enquanto você não comer desse fruto, Adão, era livre, você é livre. E era livre. Você está livre. No dia que você comer, você morre. Você vira escravo do seu desejo. E aí veja, por que eu digo muito isso aqui, olha. Veja bem. Aquela árvore era onde o homem deveria limitar os seus desejos. Ele olhava, mas não podia comer. Aquela árvore mostrava para o homem que ele não podia desejar e executar todos os desejos que ele tinha. Veja o que Deus está dizendo ao homem. Você não vai executar todo o desejo que você tem. Porque se você executar todo o desejo que está dentro de você, você vai ser escravo disso daí. Então perceba como é uma coisa que ela vai esmagar a outra. Ou você vai beber nessa água ou bebe naquela. Veja mais. Ali estava a limitação do desejo. Era ali que o homem mostrava que a vontade de Deus sobressaía a sua vontade. Quando o homem não comia do fruto, o homem estava mostrando a Deus. É a sua vontade, não a minha. Sim. É o seu desejo, não o meu, que está prevalecendo. Veja o que era aquela árvore de verdade. Simbologia, né? A simbologia daquela árvore era basicamente isso. Não era a vontade do homem e nem os seus desejos que era cultuado. Era a vontade de Deus e o seu desejo que era cultuado. Veja, enquanto o homem estava olhando para aquela árvore, enquanto o homem não comesse daquele fruto, Deus estava sendo glorificado e os desejos de Deus estavam sendo glorificados. Quando o homem comesse, eram os desejos do homem. Do homem. Era o anseio do homem que iria ser glorificado. A própria ruína. Então, ao tentar ser liberto, vamos dizer que a primeira psicanalista foi a serpente. Vamos colocar assim, né? O primeiro divã foi o Freud, só faltou a barbinha do Freud. Mas veja, foi o primeiro conselho freudiano. Deus sabe que se você comer, você vai virar Deus. Não sei, doutor. Pense bem, coma. Quando ele come, aí ele diz, agora eu estou livre. Não, agora você é escravo do seu desejo. Tanto que agora sou escravo do seu desejo. Aí os olhos se abrem. Tanto que ele se esconde com vergonha. Com vergonha de Deus. Pense bem. Porém, ao aceitar a acusação do demônio contra Deus, que ele acusava de não lhe dar toda a informação sobre aquela árvore, o homem abraça-se de forma
diletante e a grande cantada do diabo. Dali para frente, depois da queda, tudo que o homem caído vai tocar ou produzir será a glorificação e para o prazer. A perversão virou um estilo de vida. Basta vermos que Deus teve de destruir o mundo com um grande dilúvio, porque o homem chegou ao ápice tão virulento da sua perversão que as coisas tiveram que ser afundadas em água. Uma outra coisa, Débora, para a gente caminhar aqui, que rapaz, já tem um tempo que a gente tá, tem uma hora quase. Mas veja bem, pergunta, mas ela vai ser calma, que ela vai ser uma pincelada, mas aqui vai. Sendo assim, o homem virou escravo dos seus desejos. O primeiro pecado aconteceu porque o homem virou escravo dos seus desejos. Vê só esse versículo ó, de Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. Veja, desejável. Para dar o quê? Entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Observe que o desejo e não mais a razão começou a guiar o homem a partir daí. Uma vez que o homem vire escravo dos desejos, a razão não serve para nada, pois a própria razão está escravizada pelo desejo. Então hoje, um ser racional que a gente conheça sem Cristo, ele é um escravo do próprio desejo dele. Você entende? Não é tão racional assim, né? Então não é racional. Ele é alguém que escravizou-se pelos seus próprios desejos, pelas suas paixões virulentas. Então, não obstante, encontramos a filosofia do homem aos seus desejos em toda a cultura antiga e na de agora. Veja, o que o homem faz a partir dali, a partir daquela queda? Ele começa a criar deuses. Sim. E todos os deuses, tem um estudo aqui sobre deuses, né, que você até achou interessante, né? Sim. Desde os deuses de cananeus, egípcio, Mesopotâmia, céltico, nórdico, germânico, grego-helênico, eu coloquei aqui, romano, etrusco, Ásia Ocidental, armênio, hinduvético. Enfim, tudo que é povo, eu fiz uma pesquisa aqui e coloquei os deuses que eles adoravam. Eles tinham uma coisa em comum. Todos eles cultuavam as orgias sexuais. Sim. Todo culto que esses homens vão criar sobre deuses, na verdade, eles criam deuses para cultuar suas próprias paixões. Os seus desejos. Né? Os seus desejos. Veja, Baco e Dionísio. Você entende que é o que a gente vai ter mais próximo aqui. Mas se você buscar em povos mais antigos do que esse, sempre foi isso. Igual a gente fala, os deuses sempre, como posso falar, a adoração é a mesma do desejo. O desejo, só muda o nome. Só muda o nome. E os cultos são os mesmos. Orgia sexual, cachaça, tudo aquilo. Mas veja, é o homem criando uma imagem fora para ele poder apalpar e dizer, esse é o nosso Deus. Como é que a gente cultua ele? Com mais pecado. E nenhum Deus desse manda refrear os desejos sexuais, os desejos animalescos. Todos esses deuses... Para ver como eram feitas as oferendas, os cultos, os sacrifícios, tudo. Todos esses deuses, eles fazem os seus seguidores aflorar mais ainda, os seus desejos mais ainda. Então, a pergunta essa foi qual que você fez? Porque a psicanálise vê na igreja uma fonte de neurose. É por isso. Porque Jesus disse, Deus disse a Adão, no dia que você comer, você vira escravo disso. Jesus disse, aquele que quer vir a mim, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome sua própria cruz e siga-me. Então veja bem, Débora, para um psicanalista, negar a si mesmo é incontestável. Isso não tem condição. Não tem nem como. Então, para Freud e para a psicanálise, a igreja é uma fábrica de neurose, porque ela proíbe o homem ser livre, segundo ele. E para o cristianismo, só existe um meio do homem ser livre. É em Cristo e negando-se a si mesmo. Porque ao negar eu mesmo, eu nego a minha natureza. Ao negar eu mesmo, eu nego o meu pecado. Ao negar eu mesmo, eu estou dizendo a Deus que eu quero restabelecer a ordem do Éden. Que eu não quero o fruto proibido, que meu pai Adão quis. Eu quero a cruz, que me manda negar a mim mesmo. Então veja, só daqui já dá para ver
por que é que né? Freud E odeia puxando tanto. esse gancho, então a psicanálise, que a gente já viu tudo aqui, né? A psicanálise, ela é ou não é compatível, então, com a fé cristã? Muitos vão pensar, mas não tá meu ovo, não. É pra gente pincelar mesmo, Uhum. pra não ficar nenhuma dúvida. Nenhuma ela dúvida. é compatível ou não é compatível? Porque hoje a gente tem isso, né? Muitos Pastores, crentes que viraram psicanalista, outros crentes que vão, né? que vão em Nem psicanalista, sabe o que sabem tá nem a origem, indo, do né? por que tá indo isso tudo, né? Então, segue, lê sobre. Eu amo de montão. Eu amo de montão, Freud. Aquele cara é bom. a gente teve contato com pessoas assim, né? É. Olha, Débora, tem chegado aqui relatos pra gente de igrejas que deixaram de ter culto. Tinham cultos semanais e fizeram dos seus cultos, como é que é o nome? Grupo de apoio de terapia em grupo. Né? Chega aqui pra gente pessoas que estão fazendo, gente, regressão dentro de igreja. Nossa, Deus do céu. Né? E não é de Assembleia de Deus que eu estou falando. Não. É Igreja Batista. Né? Vamos botar o nome aqui, que eu não sou assombrado com ninguém. É Igreja Batista. Fazendo regressões em pessoas. As reformadas. Né? As reformadas. Tá? As reformadas. Tá? Então, nós temos relatos disso aqui. Regressão, a gente pode trazer para o livro sobre psicologia e misticismo, né? Você fala de regressão nesse livro. Vamos começar a trazer um polígrafo sobre Exato, você fala nesse livrinho aqui, acho que o próximo polígrafo nosso pode ser sobre psicanálise e o misticismo e a regressão. Se soubesse o que é regressão. Exatamente. Então, veja bem, gente. A pergunta foi... a psicanálise, ela é compatível ou não com a fé cristã? Veja só isso. Vamos pegar aqui, Débora, do começo assim, olha. A psicanálise, ela é, como a gente viu aqui, além de ser satânica, né? Os pilares da psicanálise é interessante porque a psicanálise tem pilares até nos Illuminati. Tem pilares na maçonaria. Sim. Dizer isso também, né, para pastores que viram a maioria maçom aí dentro dos clãs. Qual o problema, né, com a psicanálise? Então, mas note bem, tudo isso aqui, gente, a psicanálise ela vai tocando e ela vai se fazendo a partir dali. Tem um livro que eu comprei para pesquisa agora há pouco, chama-se Psicanálise e Maçonaria, né? A maçonaria e a psicanálise. Né? Tá até para chegar entre amanhã ou depois de amanhã, eu não sei bem. Mas olhe bem isso aqui, gente. Vamos lá. A psicanálise ela é humanista no seu nascedor. Ela tem que ser humanista. Também a psicologia é humanista no seu nascedor. E o que eu falar para a psicanálise aqui, eu estou falando também para a psicologia. Fique bem claro isso, tá? Mas, em síntese, o vídeo é sobre psicanálise, mas vamos lá. Esse humanismo todo, Débora, ele foi satânico, que vem desde Adão até agora, ele foi dado como filosofia, a filosofia humanista, que o pai dela é o Francesco Petrarca. Italiano? Ano de 1304 a 1374, esse camarada viveu. E ali ele fincou as bases de uma sociedade que o homem parasse de contemplar o que é alto, o que é belo, e voltasse a si mesmo. Houve uma ruptura ali com toda a teologia e filosofia patrística dos pais da igreja. Houve uma ruptura com Santo Agostinho. Ele é Renascimento? Ele vai dar o pontapé, né? Para lá, né? Para isso, né? Exatamente. Né? Então, veja, há uma ruptura ali com tudo isso. E se você rompe com, vamos colocar assim, ó, a ênfase do humanismo é o homem, e sempre em como melhorar a vida do homem para que ele possa viver sem ser incomodado por questões externas. Então, ao alçar o homem como centro do humanismo, o humanismo tirou Deus do centro. Deus não serve mais. É o homem. Então, o humanismo quer fazer com que Deus desapareça. Por isso a frase de uma nobre humanista, chamado Nietzsche, que disse: Deus está morto. Você entende? Ele não disse isso, mas ele disse que a Bíblia e a religião iriam se dissolver em 100 anos, o cristianismo. E quem se dissolveu foi ele, louco ainda das ideias, doidão, sabe? Mas veja, para a doutrina filosófica, que formou todo o pensamento filosófico científico do Ocidente contemporâneo, Deus e a Bíblia é um incômodo e deve ser extinto. Veja bem isso. Alguns assuntos para esta nova congregação luciferiana, chamada antropoteísmo, têm que ser banidas, jogadas à margem da sociedade. Veja, para a psicanálise existir, o Freud teve que romper com algumas coisas aqui. Aí a sua pergunta, se dá para juntar ela com fé cristã, não é? Sim. Veja,
Primeira coisa que Freud rompe é com um Deus único e absoluto. Por quê? Uma coisa bem simples aqui. Deixa eu ver se está aqui. Vai estar aqui atrás. Ok. Por quê? Freud vai romper com Deus único e absoluto. Então, para Freud, não existe um Deus. Tá. Sim. Se para Freud não existe um Deus, então a moralidade freudiana e ética não está fundamentada no mesmo lugar que a sua está. Não, já muda aí. Só por isso, e sem mais nada, Acabou-se. nós não deveríamos procurar um psicanalista. Não. Sob nenhuma hipótese. A cosmovisão é totalmente diferente. Totalmente oposta. Vamos lá. Então veja, não existe Deus para o psicanalista. Uhum. Eu fui ver hoje pela manhã, estava assim uma psicóloga lá dizendo assim, eu sou terapeuta cristã. Gente, ou tu é terapeuta ou tu é cristã. As duas na mesma frase fica incompatível. Não dá, sabe? Aconselhar como, né? Não tem condição isso aqui. Pode parar. Isso aí é para tentar vender ideia para dentro da igreja e estão conseguindo. Mas veja bem uma coisa, uma outra coisa aqui. Se Freud não crê em Deus, se a psicanálise não crê em Deus, então a moralidade estabelecida por Deus não serve para Freud. Qual o problema agora que nós temos? De novo aí, ó. Você entende? Porque nossa moralidade, ela parte da Bíblia. Sim. O começo, o meio e o fim dela está na Bíblia. Para Freud, aquilo nem serve. Gente, nós não estamos falando aqui com vocês de uma coisa simples, não. Não. Quando você procura ouvir um psicanalista, você está jogando, ou um psicólogo também, você está jogando pelo ralo tudo isso que eu estou dizendo aqui. Por mais que você venha aqui balangabeço, de meu Deus, para mim é soberano e tal, não é. Não é, porque a cosmovisão que você está aconselhando pessoas sob o guarda-chuva que você está aconselhando, é um guarda-chuva que não tem Deus como único e absoluto. Sim. Sendo que Deus não é único e absoluto, então o que Deus estabeleceu como moralidade não serve. Sim. Lá se foi a proibição, entendeu? Lá foi tudo, né? Lá se foi ao restringir o seu eu, lá se foi você pode ser o que você não pode ser isso, Adão. Aí vem o diabo dizendo você pode ser. Por quê? Aí vem só uma outra coisa, Débora. Se não existe Deus absoluto, se não existe moralidade estabelecida por Deus, então não existe alma imortal. Pensa só nisso. Vocês estão notando como é ridículo tentar juntar psicanálise com fé cristã? Óleo e água não se mistura. Literalmente óleo e água. Literalmente óleo e água, sabe? O camarada pastor que está fazendo um sermão em cima do púlpito e dizendo que ele é psicanalista e pastor ao mesmo tempo, mais ou menos ele está dando fazer uma sopa. Eu falei isso em outro vídeo, né? Ele faz uma sopa, compra todos os legumes frescos, tudo bonitinho, chique, tal, tudo chique, compra aquele filé bom, aí ele vai fazer uma sopa. Aí ele pega a água da fossa e joga dentro da fossa. Da sopa. Isso, né? É isso aí que ele está fazendo. Querer abraçar Deus e abraçar o capeta, né? Dá isso. Você entendeu? Olha, Débora, outra coisa, vê, é uma escada. Então, há uma negação do Deus único e absoluto. Sim. Há uma negação da moralidade estabelecida por Deus. E há uma negação da alma imortal. E há uma negação sobre pecado. Se a minha alma não é imortal, se não tem moralidade, se não Deus único, então o pecado... O pecado é só um conceito. Então, Freud é o cara que vai matar o pecado. Que é o tema... A morte do pecado. A morte do pecado. Nossa aqui, não é? Então, veja bem. E se não tem pecado, então também não tem inferno. Inferno, não faz sentido ter nada, então. Você entende? Então o homem é só um acidente. Então é viver, para no final das contas não morrer. Ter nada. Só isso. Morrer. Que vida sem sentido, você entende? Né? Ou seja, siga seus instintos. Seja escravo da sua coisa. Olha bem, eu citei isso aqui, ó. Aqui, ó. O humanismo rompe com as doutrinas filosóficas de Agostinho, para a gente acabar. O humanismo rompe com as doutrinas filosóficas de Agostinho e de todos os pais da igreja, bem como o tomismo de Aquino, de Tomás de Aquino. Isto é mortal para a cristandade, pois agora o homem é um ser desprovido do caráter fixo de um Deus
que determina o que é moral. Veja, para a psicanálise é isso. Né? Então, o homem não está preso à moralidade estabelecida por Deus. Então, ele está em qual moralidade? Na dele próprio? Ué. Vivendo Você vai ver segundo desenfreadamente. O seu desejo, Por isso que você vai ver, teve um rapaz que estava se aconselhando com a gente aí um tempo, e ele estava tendo crise de ausência, e ele foi num neuro, e o neuro passou para ele e tal, e ele foi em um determinado psicólogo, e ele falou para o psicólogo, olha, eu estou tendo esse tipo de problema, mas eu acho que é a cannabis. Cannabis o pessoal sabe o que é, né? né? E o psicólogo disse, não, você deveria continuar. Oh. Deve continuar. Porque isso até vai te relaxar um pouco. Nas consequências depois... Não, mas veja. Ou seja, o que é que o psicólogo está ensinando o cara? Seja escravo. E como cristão... Aí vai, um terapeuta cristão faria o que na situação dessa? Você entende? Seja escravo. Então, de novo, é a psicologia, a psicanálise botando o homem para ser escravo dos seus próprios desejos. Quando ele vem em mim, eu disse, não, você tem que parar com isso. Você tem que largar, você está sendo escravo disso daí. Talvez isso seja a porta que está fazendo você ser derrubado toda hora. Então, nota isso aqui, gente. Olha, a moral e ética agora não parte dos 10 mandamentos, e sim dos filósofos. Essa que é a moralidade do humanismo e da questão do próprio Freud. Ao romper qualquer escola filosófica que gire em torno de Deus, que era o teocentrismo, o humanismo rompe com as noções de moralidade fixada em Deus, e assim rompe com o conceito agustiniano da alma e do pecado, e todo o conceito da escolástica tomista também é lançado fora. Sem estes conceitos, o humanismo vai trabalhar para matar o conceito de pecado, pois uma vez que Deus não é necessário e por isso a humanidade não segue o que ele está falando, então o senso de moralidade cristã se esvai. A luta do humanismo é sempre para reduzir a alma do homem a meras equações sensoriais, como veremos adiante nesse livro aqui. Então, a gente resumiu o homem a meros atos. A nada. A nada. Qual o sentido da sua existência? Então, para que vive, como dorme? É só para o seu próprio desejo? Só para o seu próprio desejo. E morrer depois sem consequência nenhuma. É uma vida muito sensível. Agora sim, a última pergunta que você me fez. Se é compatível com a fé cristã? Não. E se você está servindo a Deus numa igreja que tenha psicólogos, que tenha psicanalistas e assim por diante, eu lhe dou um conselho. Saia dessa Babilônia o mais rápido que você puder. É uma igreja de Sodoma e Gomorra. Não tem para onde correr. Porque, com certeza, você está ouvindo sermão guiado por Satanás toda de manhã. Sermão freudiano, junguiano e assim por diante. Não tem como beber dessas duas águas. Ou você serve a Deus, ou serve ao diabo. Eu estou aqui, gente, como Elias disse um dia, em 1 de Reis 17, quando ele encontra o povo e diz, olha, subam para o Carmelo. E ao povo subindo no Carmelo, ele diz, olha, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Se Deus é Deus, vocês seguem a Deus. Impressionante, os dois senhores aqui de novo. Exato, de novo. Se Baal é Deus, então vocês sigam a Baal. Mas não fiquem em cima do muro. Sim. Não fiquem em cima do muro. Por isso que está dentro da igreja o maior aparato possível de pornografia. A gente atende, né? Você vê eu atendendo toda hora. Crentes e mais crentes viciados em pornografia. Crentes. E cada vez mais escândalos e mais escândalos, porque nós estamos querendo curar pecado. E tudo por perversão sexual. Por perversão sexual. Tudo por isso. Você entende? Então, voltamos a Sodoma e Gomorra de novo. Por isso foi. Vamos lá, deu até pra brincar muito, não? Assuntos polêmicos. E se você quiser, gente, nossos livros, tá? Livros que eu vou falar muito sobre isso aqui são esses dois aqui, tá? Que eu tenho um estudo aqui sobre pornografia, desse daqui, violentíssimo, tá? Também. E tem o da Débora também, que vai falar muito sobre essas questões filosóficas que a gente citou aqui. E o Ansiedade. E as 7 igrejas também, se você quiser. E o Rabisco e sua turma. Todos os livros em promoção. Primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo. Vamos embora. Irmão, se você chegou até aqui, né, compartilha esse vídeo, manda para um grupo de terapeutas e deixa lá para ver o que acontece. Deixa o Cico pegar fogo, joga lenha na fogueira.
Comenta aqui de maneira que a gente gosta, sempre de maneira respeitosa, nunca atacando o lado pessoal. Pode discordar da gente, tranquilo. Sim, nunca atacando o lado pessoal, mas sim o pensamento. A gente gosta, né? Até porque nós não atacamos ninguém aqui como pessoa, né? Então... A gente gosta do pensamento. Como pessoa, Exatamente. por favor. Se contenha o limite, se contenha, por favor, nos comentários. Se contenha. Ativa o sininho para ficar por dentro dos vídeos que vai sair ao longo da semana, né, do nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva e seja muito bem-vindo aqui conosco. E que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, queridos. Querendo falar com a gente, primeiro comentário fixado aí do vídeo, você fala direto comigo. Comente esse vídeo, compartilha, se quiser ser membro do nosso canal para nos ajudar também, faça isso. Tem aí o Valeu Demais também, né? Tem muito jeito de você nos ajudar. E se quiser, seja membro também desse canal. Agora já pode, nos ajuda muito. Mais um jeito bom de você ajudar a sua congregação. Leva nossos livros para aí, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.